Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui então para a gente dar início à pré-conferência de assistência social, a segunda pré-conferência do município de Caraguatatuba. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Conselho Municipal de Assistência Social ali de Caraguatatuba por ter me convidado para estar com vocês nessas pré-conferências e também no dia da conferência. Me sinto muito honrada com esse convite. Gostaria de me apresentar, então, né? Eu sou Ana Maria, sou psicóloga do Sistema Único de Assistência Social desde 2008. Atualmente estou na diretoria de gestão do SUAS, aqui de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Já trabalhei como profissional na básica, na média, na alta complexidade, já fui psicóloga do CRAS, já fui coordenadora de CREAS, já estive na gestão da proteção especial. Alguns de vocês me conhecem, talvez, do canal Suas Conversas, onde a gente discute assuntos de interesse da assistência social como um todo, não só dos trabalhadores, mas também dos usuários. E a gente está aqui para falar desse eixo, desse segundo eixo da Conferência de Assistência Social, neste momento, nesta pré-conferência. As pré-conferências, elas são esse momento em que a gente estuda os temas das conferências, em que a gente se prepara para o grande dia que é a Conferência de Assistência Social no nosso município, e para a gente ir mais qualificado, para a gente ir para as discussões mais aquecido, digamos assim, a gente faz as pré-conferências. E hoje nós temos um assunto que costuma ser um dos assuntos, assim, que não é dos mais preferidos, que é a questão do financiamento, mas ele é um dos assuntos mais importantes que a gente tem. Então, é um assunto que às vezes as pessoas não querem participar do grupo de trabalho ou não conhecem, mas a gente precisa conhecer os recursos, porque nada acontece nas políticas públicas se não tiver recursos destinados para tal. Então, hoje a gente vai esmiuçar o eixo 2, que se refere ao financiamento e ao orçamento da assistência social, e a gente vai esmiuçar a questão dos recursos, para todo mundo conseguir entender, pelo menos, a lógica de funcionamento desse financiamento, e vocês conseguirem estar mais qualificados para propor algumas questões ali no dia da conferência e avançar também nas discussões nessa pré-conferência. Então, eu peço licença aqui para apresentar a tela. Eu organizei a apresentação com base nas orientações, enfim, do Conselho Nacional de Assistência Social. E nós vamos, então, olhar aqui para o eixo 2. Espera aí que eu vou pegar uma versão editável. Esta aqui. Para a gente poder estar trabalhando em cima dela, certo? Então, aqui. Bom, esse ano é um pouco diferente, todos nós estamos tendo que aprender essas conferências de uma forma diferente, nessa modalidade online. É um desafio para todos nós, mas nem por isso a gente deixou de fazer. A gente está usando, ao contrário, nunca foi tão importante conferir. A conferência é um momento para conferir. E nunca foi tão importante a gente conferir, a gente pensar a política pública. Então, a gente encontrou formas, como a gente tem encontrado formas desde o começo dessa pandemia. E, enfim, nós temos conseguido fazer as discussões que é importante que a gente faça. Bom, o eixo 2, que é esse eixo que a gente vai estar discutindo na pré-conferência de hoje, ele é o seguinte: financiamento e orçamento como instrumentos para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Esse título, a gente vai destrinchar ele, tá? Ele é um pouco longo, ele tem várias palavras que muitas pessoas não conhecem, e, na verdade, as pré-conferências, elas têm esse objetivo da gente estudar, da gente conhecer melhor os temas, o temário, para depois, quando a gente vai lá para a conferência, a gente está mais preparado para as discussões. Então, nós vamos destrinchar essas palavras aqui, certo?
Bom, as conferências de assistência social, antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu queria falar um pouquinho delas, tá? Então, as conferências, elas são instâncias de avaliação da política de assistência social e definição de diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Onde está isso? Na Norma Operacional Básica do SUAS, de 2012. Nesse ano, vai acontecer a 12ª Conferência Nacional de Assistência Social, lá em Brasília, e enquanto isso, ao longo do ano, os estados e os municípios, eles fazem as suas conferências municipais, no mesmo tema. O tema que foi elencado esse ano é Assistência Social, Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. Então, esse tema, ele vai ser discutido lá em Brasília, mas ele vai ser discutido aqui também no município. E as discussões vão ser divididas em 5 eixos, do qual nós vamos falar do eixo 2, hoje, que é o eixo do financiamento, que diz o seguinte: financiamento e orçamento como instrumentos para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Como eu disse, ele é um nome bem extenso, então a gente vai limpar um pouco isso, depois a gente vai destrinchar esses termos, tá? Peraí, tá aqui. Então, um pouquinho de histórico, tá? Sobre o financiamento do SUAS. O financiamento são os dinheiros, né? O financiamento são os recursos. Então, 16 anos depois da Constituição de 88 e sob o amparo da Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, a construção do Sistema Único de Assistência Social avançou com a PNAS, com a publicação da PNAS 2004, que é a Política Nacional de Assistência Social. A PNAS, em 2004, 16 anos depois da Constituição, e a Norma Operacional Básica do SUAS, em 2005, considerada por muitos a certidão de nascimento do SUAS, avançaram na organização de um modelo descentralizado. O que é descentralizado? O SUAS, hoje, ele existe em todos, ele é distribuído, ele está espalhado em todos os municípios do Brasil. Ele não é um modelo que só tem serviços lá em Brasília, não, ele é descentralizado, ele é capilarizado. Por exemplo, a gente tem quase 9.000 CRAS no Brasil afora, né, nos municípios brasileiros. Então, é um modelo descentralizado. E além dessa constituição desse modelo, também a Norma Operacional Básica do SUAS e a PNAS reforçaram instâncias de pactuação, ou seja, ele é um modelo participativo, onde você tem comissões como a CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite dos municípios e dos estados. Então, essa comissão, ela pondera, né, ela discute o sistema, ela propõe avanços, ela coloca desafios, ela contribui para o sistema, e a Comissão Intergestores Tripartite, que tem representantes dos municípios, dos estados e da União, que também tem esse papel de propor, de pactuar, né, de pactuar, de combinar mesmo o que é para o estado, o que é para o município, o que é para a União. Então, se avançou muito nisso, de se criar um sistema que ele seja responsabilidade tanto da União, quanto dos estados, quanto dos municípios. E a mesma coisa o financiamento. Os dinheiros que financiam o Sistema Único de Assistência, eles são responsabilidade da União, dos estados e dos municípios. E a partir das pactuações é que se criaram algumas regras de cofinanciamento dentro do SUAS, e que hoje elas estão bem descritas ali na Norma Operacional Básica de 2012. Essa configuração descentralizada da assistência social, que também acontece com outras políticas sociais, ela tem origem na Constituição de 88, e a Constituição, ela produziu uma reorganização de receitas, redistribuição de dinheiros de impostos e redefinição de como se daria a transferência de recursos entre os governos federal, estadual e municipal. Esse processo, lá no começo, ele teve muita imprevisibilidade, ele foi muito imprevisível e teve muitos riscos, porque inicialmente não havia um pacto federativo prévio que deixasse essa relação igualitária. Por exemplo, a União, ela tem muito mais recursos que os municípios.
os estados, eles hoje têm muitos estados que têm pouquíssimos recursos, então ficou um processo muito imprevisível. Mas, apesar disso, apesar dele ter acarretado várias questões, como que os municípios cada vez começaram a assumir mais a questão do financiamento sozinhos, apesar dessas características desse processo lá no começo e a forma como tudo aconteceu, foi ele que garantiu a superação do modelo anterior, que era centralizado e subordinado à União. Ao longo dos anos que se seguiram, os municípios foram se tornando cada vez mais atores relevantes nesse processo descentralizado. Só que aconteceu uma elevação substantiva do volume de gastos e nem todos os municípios estavam preparados para isso. Né? Muitos municípios hoje enfrentam muitas dificuldades, porque os estados não repassam muito pouco, o governo federal, às vezes a União, não necessariamente, ou repassa com atrasos, não de uma forma regular, né? Ou repassa com os recursos diminuídos. Enfim, ao longo dos anos, esse pacto federativo ele foi tendo um desequilíbrio. E hoje a gente vê que os municípios eles arcam com uma fatia muito grande da proteção social. Por mais que se municipalizou, que os municípios estão aí, existem, né? Que os serviços estão nos municípios, existe um pacto federativo, ou seja, existe uma pactuação entre União, estados e municípios nesse financiamento do sistema. E o que a gente tem visto é os municípios sobrecarregados com o financiamento, arcando quase sozinhos ou com, enfim, com a maior parte da proteção social. O modelo, então, preconizado, previsto pelo SUAS, ele é compartilhado, o financiamento compartilhado, ou cofinanciamento, entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. E esse cofinanciamento, ele acontece por meio de transferências automáticas entre os fundos de assistência social. Então, lá em Brasília tem o Fundo Nacional de Assistência Social, o FNAS. Nos estados tem o Fundo Estadual de Assistência Social, os FEAS. E aí nos municípios tem os fundos municipais, os FMAS, os Fundos Municipais de Assistência Social. Então, quando foi pensado esse cofinanciamento, seriam transferências automáticas de fundo a fundo, do Fundo Nacional para o Fundo Municipal, do Fundo Estadual para o Fundo Municipal, e regulares, ou seja, automáticas e regulares, que eu sabia que tal dia entra a parcela que vai vir do Estado, tal dia entra a parcela que vai vir da União, e eu sei qual é o valor dessa parcela. Só que, na verdade, ao longo do tempo foi acontecendo de algumas parcelas não virem, ou virem com atraso, ou virem diminuídas. Então, a gente está tendo esse descompasso já há alguns anos. Um dos requisitos para esse modelo, uma exigência para esse modelo, é que, além de recursos do Estado e recursos da União, os municípios também têm que alocar recursos, e, na verdade, eles não só alocam, como hoje a maior parte dos recursos que a gente percebe é dos municípios. Bom, agora vamos, então, falamos um pouquinho sobre esse modelo, para a gente poder ter base para fazer a discussão. E agora vamos para o eixo mesmo, né? Então, financiamento e orçamento como instrumentos para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades entre os entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Financiamento e orçamento. Então, o que são os instrumentos de gestão financeira e orçamentária do SUAS? O orçamento da assistência social e os fundos, tá? O orçamento é um instrumento da administração pública que é indispensável para a gestão das políticas públicas e nada mais é do que o planejamento financeiro das funções de gestão e de prestação de serviços, programas, projetos e benefícios. Então, no orçamento tem que estar previsto toda a parte administrativa do sistema, o custo dos serviços, dos benefícios, dos programas, dos projetos, enfim, tudo que esse custo e todas as receitas e as despesas que são necessárias para essa política pública funcionar. Isso está no artigo 46, na norma operacional básica do SUAS de 2012. A elaboração do orçamento, da peça orçamentária, então o orçamento público de cada área, ele precisa ter as suas diretrizes, então quais os objetivos, as diretrizes, as metas de atendimento, como essas ações vão ser organizadas, de onde vão sair os recursos,
Como vai ocorrer o acompanhamento dessas ações? Aqui faltou um enter, né? E a revisão de processos e resultados, enfim, o monitoramento e o acompanhamento. Então, o orçamento é um dos mecanismos de gestão financeira e orçamentária, né? Um dos instrumentos, melhor, né? Como diz ali. E fundos são esses instrumentos de gestão financeira e orçamentária da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, onde são alocadas as receitas e executadas as despesas. É como fosse uma grande conta, mas na verdade ela é muito maior, porque são várias contas ali, onde se tem as despesas, né, as receitas, o dinheiro fica ali, está ali, alocado no fundo, e as despesas relacionadas ao conjunto dos serviços, dos programas, dos projetos, dos benefícios de assistência social. Então, financiamento é o dinheiro que custeia o sistema. E cofinanciamento é o dinheiro que cada ente federativo coloca no financiamento, porque ele é compartilhado entre a União, os estados e os municípios. O financiamento do SUAS, ele é compartilhado, então, entre os entes federativos. União, estados e municípios são chamados entes federativos, e eles assumem compromissos e responsabilidades no funcionamento da política de assistência social, na garantia dos direitos socioassistenciais. Esse compartilhamento de responsabilidades, ele se chama pacto federativo. E aí ele envolve não só a questão dos recursos, mas dos compromissos, do que compete, de quais as competências da União, dos estados e dos municípios para o funcionamento do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Esses compromissos e responsabilidades têm como base o modelo do federalismo brasileiro e a definição de competências que está na Constituição de 88 e no caso da assistência social, especificamente na NOB-SUAS de 2012. Então, o cofinanciamento na gestão compartilhada do SUAS tem por pressupostos. O que seriam os pressupostos? Tá? O que se definiu? A definição e cumprimento das competências e responsabilidades, se imagina que todos, né, União, estados e municípios cumprissem com as suas responsabilidades. A participação orçamentária e financeira de todos, que todos destinassem, eles previssem recursos no orçamento e destinassem esses recursos. A implantação e a implementação de transferências de recursos por meio de repasses fundo a fundo, do Fundo Nacional para o Fundo Estadual, do Fundo Nacional para o Fundo Municipal, do Fundo Estadual para o Fundo Municipal, de forma regular e sistemática, ou seja, sabendo quando e quanto vai entrar e de uma forma sistemática, automática. O financiamento contínuo dos benefícios e serviços tipificados nacionalmente. Então, benefícios e serviços continuados, né, tendo esse financiamento garantido. O estabelecimento de pisos para os serviços, ou seja, tanto recursos para os serviços, que hoje são blocos para os serviços, quanto incentivos para a gestão, para a parte de organização e administração. A adoção de critérios transparentes de partilha de recursos, pactuadas nas comissões, então na Comissão Intergestores Bipartite, que é uma comissão de pactuação, as combinações, os acordos, as combinações oficiais sobre a partilha dos recursos, e na Comissão Tripartite também, e passando isso tudo sendo deliberado, sendo analisado pelos conselhos, e deliberado mesmo, tendo o aval dos conselhos de assistência social. E o financiamento de programas e projetos, que são ações temporárias. Então, tudo isso seriam os pressupostos do financiamento do SUAS. E dentro do Pacto Federativo, também existem ali algumas competências. Por exemplo, o artigo 55 da NOB-SUAS, de 2012, ele vai dizer o que compete à União. Financiar o BPC, benefício de prestação continuada, é papel da União. Financiar o Bolsa Família, então, por exemplo, se tem famílias aguardando para receber o Bolsa, que já teriam o direito, mas estão aguardando. Isso é uma proposta que eu não vou encaminhar para o Estado ou para o município, que eu vou encaminhar para a União, porque o financiamento do Bolsa é competência, é responsabilidade da União, aqui no Pacto Federativo. Apoio técnico para os estados, o Distrito Federal e os municípios, então que a gente pudesse tirar dúvidas, ter um suporte, ter um apoio técnico.
A própria redação de normas técnicas, de orientações técnicas, normas lá do MDS, hoje Ministério da Cidadania, suporte técnico, né? Cofinanciamento de serviços, programas e projetos, inclusive em casos emergenciais e de calamidade pública. Então, inclusive em momentos como esse que a gente viveu ali da Covid. Então, isso está previsto. Isso não foi algo extra, foi algo extraordinário a situação, mas é algo previsto que, inclusive em ações inesperadas, haja o cofinanciamento, né, ali por parte da União. A parte do Estado, o que compete aos Estados no Pacto Federativo? Ajudar no custeio dos benefícios eventuais dos municípios. Os benefícios eventuais são aqueles auxílio natalidade, auxílio mortalidade ou auxílio funeral, conforme o município tem um nome, auxílio alimentação. Então, esses benefícios que são transitórios, que são concedidos em situações pontuais, por exemplo, existem estados que não participam, não cofinanciam esses benefícios, pode ser uma proposta interessante para os estados, né, se o Estado ainda não cofinancia, né, então, participação no custeio do pagamento de benefícios eventuais, apoio técnico e financeiro para os serviços, programas e projetos, atendimento de situações emergenciais, então os Estados também a ajudar diante de situações emergenciais, prestação de serviços regionais de proteção de média e alta complexidade, quando os custos da demanda local não justificam serviços municipais. Por exemplo, um município pequeno, com menos de 1.000 habitantes, de porte 1, que não é obrigado a ter um CREAS, ele pode participar ter as suas demandas de proteção especial atendidas em um CREAS regional, e esse CREAS regional custeado pelo Estado, por aquele Estado. Ou acolhimento institucional também. Então, serviços regionais que atendem vários municípios pequenos, quando não se justifica que o município abra um serviço, ele não tem demanda para um serviço ou não tem porte para isso, cabe aos estados cofinanciarem, né, financiarem, enfim, esses serviços regionais e prover a infraestrutura para o funcionamento do Conselho Estadual de Assistência Social. Os estados também podem instituir programas de transferência de renda, mas quando eles instituírem, tem que ser preferencialmente integrado ao Bolsa Família. A ideia é que o Bolsa Família seja o grande programa, como é, de fato, de transferência de renda do Brasil. E o que compete aos municípios e o Distrito Federal, que entra junto com os municípios? Custear os benefícios eventuais, esses auxílios provisórios, né, esses benefícios em situações de calamidade ou em situações de contingências inesperadas, né, situações assim, auxílio funeral, auxílio mortalidade, riscos circunstanciais, que a gente diz, né, auxílio natalidade. Então, o custeio desses benefícios, o cofinanciamento de serviços, programas e projetos, junto com o Estado e a União, o atendimento de situações emergenciais, junto com o Estado e a União, a execução de processos de enfrentamento da pobreza, de enfrentamento da pobreza, e o provimento da estrutura dos seus respectivos conselhos, no caso, o Conselho Municipal, aqui o COMAS, por exemplo, né? E também os municípios podem instituir programas próprios de transferência de renda, e quando o fizerem, preferencialmente, estejam relacionados, atrelados, integrados ao Bolsa Família. Então, essas são as competências no Pacto Federativo. Aqui a gente vê que a nossa NOB SUAS, ela diz o que é da União, o que é do Estado, o que é dos municípios. E ela também vai falar em relação à parte, mas isso são as competências, o que compete fazer, mas o que compete no financiamento, nos recursos. Aí a gente vai ter algumas regras também. Então, por exemplo, para receber recursos federais, os municípios precisam ter o Conselho Municipal de Assistência Social em funcionamento, ter o seu plano de assistência social, né, o que ele é elaborado e aprovado pelo Conselho, ter o seu fundo de assistência social municipal, onde vai ser alocados recursos, e alocar recursos próprios no fundo, não é só esperar o recurso da União e do Estado, é garantir os seus, alocar. E, na verdade, como eu disse, os municípios não só têm alocado, como a maior parte dos recursos hoje tem sido dos municípios, né?
Então, lá no começo se dizia o CPF, o Conselho Plano e Fundo, para receber os recursos. Hoje se diz o CPFO, porque é Conselho, Plano, Fundo e Orçamento, que são os recursos próprios dos municípios também alocados no fundo. Para receber recursos federais e estaduais, o processo começa quando os municípios preenchem um plano de ação, que é um instrumento de planejamento disponível no SUAS Web, que é um sistema informatizado. Os governos estaduais também têm os seus, também disponibilizam os seus planos de ação ali conforme os seus sistemas, e aí são lançados dados e anualmente se validam as informações relacionadas a que atendimentos vão ser feitos, aonde vão ser aplicados aqueles recursos, enfim, uma espécie de planejamento do que vai ser realizado com os recursos federais e estaduais. E os recursos, no caso dos federais, eles vêm em blocos de financiamento. Então, eles vêm em blocos que financiam a proteção básica, a proteção especial, a gestão do SUAS, a gestão do Bolsa Família e do Cadastro Único, e outros que podem, conforme regulação específica. Por exemplo, o programa Criança Feliz. Né? Então, surgem ali outros programas, mas esses são os blocos de financiamento que vêm no caso da União. Por exemplo, a proteção básica, os CRAS, né, e os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, toda a proteção básica, ela é cofinanciada por 2 pisos que formam o bloco da básica. O piso básico fixo e o piso básico variável. O piso básico fixo é o dinheiro que vem para custear o PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que é obrigatoriamente desenvolvido nos CRAS. E o repasse desse piso básico fixo, ele é condicionado ao número de famílias referenciadas. Então, quanto mais famílias maior o porte daquele CRAS, mais famílias referenciadas, né, maior, enfim, a destinação desses recursos. Claro, a gente sabe que a capacidade de referenciamento de um CRAS está relacionado a quantas famílias tem no território, qual a estrutura física do CRAS, qual a quantidade, a equipe, os recursos humanos desse CRAS. Já o piso básico variável, dentro da proteção básica, do piso da proteção básica, ele vai cofinanciar serviços complementares ao PAIF, por exemplo, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, atendimento de demandas específicas do território, cofinanciamento de outros serviços que são mais onerosos em virtude da extensão territorial, por exemplo, equipes volantes, é um município com um território rural muito grande, ele precisa cofinanciar equipes volantes, enfim, outras prioridades que o município pode pactuar. Lá o piso fixo é para o PAIF, o piso variável é para outras ações de proteção básica. E esses pisos, esses repasses, esses valores são definidos com base em informações do Cadastro Único. Por exemplo, se tem povos e comunidades tradicionais residindo, essas informações elas vão ajudar a calcular o piso básico variável, né? Presença de idosos, crianças, jovens, populações tradicionais, enfim, outras questões, outras situações que possam ensejar a necessidade de mais recursos. Proteção especial, que são os serviços destinados a famílias e indivíduos em situação de risco social, então as violências física, psicológica, sexual, negligências, abandono. Então aqui a gente vai ter os serviços da proteção especial de média complexidade, os CREAS, o Centro Pop Rua, a proteção especial de alta complexidade, os abrigos, as casas-lar, os serviços de acolhimento para mulheres em situação de violência, toda essa parte de atendimento das violências, da proteção especial do risco social, vai ser cofinanciada pelo bloco da proteção especial. E esse bloco, ele tem vários componentes, vários pisos, então ele é um grande bloco de recursos que vem com vários mini recursos ali dentro. Um deles, por exemplo, na média complexidade, para os CREAS, por exemplo, vai vir o piso fixo da média complexidade, o piso variável da média complexidade e o piso de transição da média complexidade. E na alta complexidade, o piso fixo da alta e o piso variável da alta complexidade. A alta complexidade são os acolhimentos.
os abrigos, as casas-lar, as casas de passagem, né? Então, o piso fixo da média se destina ao cofinanciamento dos serviços prestados exclusivamente pelo CREAS e pelo Centro Pop Rua. Por quê? Porque esses são serviços obrigatórios, então eles têm um piso fixo que é encaminhado ali automático para a execução do PAEF, que é o Serviço de Proteção Serviço Especializado de Atendimento a Famílias e Indivíduos, e para o serviço especializado para pessoas em situação de rua, que é um serviço exclusivo do Centro Pop Rua. Então, o piso fixo ele vai financiar especificamente Centro Pop Rua, este serviço só executado no Centro Pop, e PAEF só executado no CREAS. Já o piso variável da média complexidade, ele vai se destinar a outros serviços de média complexidade, como o serviço de abordagem social, o serviço de proteção especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, o serviço de proteção especial a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade, e outros que venham a ser instituídos pelo CNAS. Por fim, o piso da alta complexidade, ele vai se destinar ao cofinanciamento dos serviços tipificados nacionalmente, voltados ao atendimento especializado de indivíduos e famílias que estão em acolhimento, afastados do seu núcleo familiar. E o piso variável vai se destinar a serviços tipificados, mas que necessitam de uma atenção diferenciada e atendimentos complementares. Vejam que os pisos fixos, eles são aquele dinheiro que vem para serviços que são obrigatórios, de execução obrigatória em algumas unidades do SUAS. E serviços complementares, eles são financiados pelos pisos, né, variáveis, tá? Então, o piso variável da alta, ele pode ser utilizado para atender especificidades regionais, prioridades nacionais, outras modalidades de acolhimento, equipes responsáveis pelo acompanhamento dos serviços de acolhimento, equipes de gestão de vagas, por exemplo, núcleos que regulam o acolhimento institucional, enfim. E também para serviços de atendimento a situações emergenciais, desastres e calamidades. Por exemplo, o serviço de proteção especial para calamidades e emergências, que é um serviço que o município pode aderir quando ele estiver numa situação de calamidade pública decretada. Por exemplo, teve uma inundação, como aquelas barragens que aconteceu em Minas Gerais, que se romperam. O município está numa situação de calamidade pública, ele faz o decreto de calamidade pública e ele pode aderir a esse serviço, que é um serviço que você, estando em calamidade, você aciona, você faz o aceite. Os recursos são do piso de transição da alta, do piso variável da alta complexidade. Então, com isso, a gente mostra o quê? Cada serviço do SUAS, ele tem um cofinanciamento federal específico para ele lá dentro dos blocos de financiamento. Além dos serviços, também existem blocos de financiamento para o apoio à gestão, são incentivos financeiros à gestão do sistema, e do programa Bolsa Família. Né? Então, esses incentivos, por exemplo, dentro do incentivo à gestão do Sistema Único de Assistência Social, nós vamos ter o Índice de Gestão Descentralizada, que é o IGD-SUAS, e o Índice de Gestão Descentralizada Municipal. São recursos que vêm para os municípios. Dentro da gestão do Bolsa Família, também vem o Índice de Gestão Descentralizada Estadual do Bolsa Família e o Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Bolsa Família. Então, esses dinheiros, eles são recursos que vêm para auxiliar a gestão desses serviços, tá? Eles servem para dar suporte financeiro necessário ao incremento de processos de gestão e prestação de serviços, programas, projetos e benefícios, e da gestão do Bolsa Família. Então, eles vêm para apoiar a organização, a gestão do sistema nos municípios. Em resumo de tudo isso, o cofinanciamento do SUAS, que é esse financiamento partilhado entre estados, União e municípios, ele tem repasses financeiros de forma regular e automática, fundo a fundo.
No caso dos recursos federais, esses recursos eles vêm em blocos. E esses blocos, esses grandes blocos de recursos, eles têm vários pisos dentro desses blocos, que alguns são pisos fixos para serviços obrigatórios de destinação exclusiva, de execução exclusiva do poder de equipamentos estatais, e alguns pisos variáveis para outros serviços também importantes, também tipificados, mas complementares, tá? Então, blocos de financiamento são esses conjuntos de recursos destinados ao cofinanciamento federal das ações socioassistenciais. Eles são calculados com base no somatório de alguns componentes e vinculados a uma finalidade. Tá? Então, isso é para vocês terem uma noção de como isso se organiza. Esses recursos, eles saem do Fundo Nacional de Assistência Social e vêm para o Fundo Municipal. No caso dos estados, eles também têm recursos, embora cada estado tenha um funcionamento um pouco diferente, não é essa mesma padronização que se tem federal, mas, enfim, ele sai do fundo estadual e também vem para o município, e os recursos do município, da prefeitura, eles também vêm para o fundo municipal. Então, o fundo municipal, ele meio que é o repositório dos recursos do FNAS, que é o Fundo Nacional, do FEAS, que é o Fundo Estadual, e da prefeitura. E aí a gente está aqui, né, aprendendo isso, porque a gente vai ter a conferência, e na conferência a gente tem que minimamente problematizar algumas questões relacionadas a recursos. Primeiro, os recursos estão vindo os recursos do Fundo Nacional, do Fundo Estadual, ou o município está arcando com tudo sozinho, sobrecarregado. E o município, ele tem feito a parte dele em relação à assistência social. E quais, no caso dos recursos estaduais e federais, eles estão atrasados, porque às vezes eles vêm, mas atrasados. Outras vezes eles vêm, mas com redução. Outras vezes eles não vêm. Então, essa gestão dos recursos, esse saber como andam os recursos, não é uma informação sigilosa. Ao contrário, é uma informação pública. Uma política pública, ela tem que publicizar as suas informações. Então, isso é uma informação pública e que vocês precisam se apropriar dela para justamente encaminhar propostas para o Estado e para a União. E não é um favor do Estado e da União. Como foi dito, existe um pacto federativo em que cada um tem as suas responsabilidades e todos têm a sua parcela na gestão do sistema. Vamos falar um pouquinho de como funciona a questão dos recursos no município, como que é realizada essa alocação de recursos. A cada 4 anos, os governos, os novos, né, cada 4 anos, né, tem as eleições municipais, mas no primeiro ano de um governo é elaborado o plano plurianual, ou seja, um plano para vários anos, para 4 anos. Ele é realizado no primeiro ano de um governo, para os 3 próximos anos e para o primeiro ano do próximo, porque você não pode assumir sem plano nenhum. Então, toda vez que um prefeito novo assume, ele assume na vigência do último ano do plano plurianual do governo anterior. Então, ele tem ali um ano para fazer o seu para os próximos 3 anos e para o primeiro ano do próximo para o outro não chegar sem planejamento nenhum para a alocação dos recursos. Então, esse plano, ele tem uma vigência de 4 anos e ele se relaciona ao plano de governo. Muitas vezes, lá no plano de governo, que é o plano que foi feito dos candidatos a prefeito, muitas vezes eles contratam pessoas capacitadas para fazer os planos de governo. Outras vezes eles não contratam, e a parte da assistência social, que é uma das áreas mais desconhecidas ainda das pessoas, incrivelmente, mas ela acaba sendo feita de uma forma assim que muito estranha, muito desconectada do que é a assistência. Então, muitas vezes a gente tem o desafio, quando vai fazer o PPA, de traduzir aquelas questões do plano de governo de uma forma que seja possível colocar ali algumas metas da assistência, mas muitas vezes não vem assuntos da assistência como deveriam vir, eles vêm soltos, misturados em outras ações descritas ali no plano de governo. Muitas vezes é bem difícil você fazer essa conversa entre o plano de governo e o PPA, e o plano plurianual. Mas, enfim,
Isso é necessário fazer, tem que fazer, tudo isso aqui é obrigatório. Depois do PPA é feita a LDO, não é LDA, é LDO, aqui eu coloquei errado, não, que é um instrumento intermediário, ou seja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai prever as prioridades de gastos para a lei orçamentária de cada período. E a cada ano é feita uma lei orçamentária anual, também de elaboração obrigatória, que vai dizer as despesas e as receitas, né? De onde vêm os dinheiros e quais são as despesas. Então, essas leis, elas regulam o que vai ser pago, o que vai ser investido com base nos recursos que o município tem. O que vai ser investido na assistência social, em que áreas. É daqui que saem as propostas, por exemplo, eu vou fomentar CRAS, eu vou investir mais no CRAS, ou eu vou investir na alta complexidade, ou eu vou investir na média, ou eu tenho fila de espera no CREAS, onde eu tenho que investir? Que a gente sabe que muitas vezes não se tem pernas para investir em tudo que precisa, infelizmente. Então, desses planejamentos é que vem as decisões de onde a gente vai investir. E junto com isso aqui, ele não pode estar desconectado também do plano de assistência social, que é o plano que organiza, regula e norteia a assistência social lá naquele município e deve ser aprovado pelo conselho. Esse plano, ele deve conter um diagnóstico socioterritorial, porque o planejamento do que vai ser feito, ele tem que ser com base no diagnóstico do território, se eu tenho mais idosos, se eu tenho mais crianças, qual é a região prioritária, qual é a região que eu tenho mais pobreza, se eu tenho lista de espera nos serviços. Então, ele vai ter a questão de como anda o município e a cobertura dos serviços, os objetivos gerais e específicos do plano, as prioridades, as ações, as estratégias, as metas, os resultados esperados, os impactos, os recursos materiais, humanos e financeiros necessários, as fontes de financiamento, né, que são o Estado, a União e o próprio município, a cobertura da rede prestadora de serviços, o que falta incluir, os indicadores de monitoramento e avaliação e o período de execução. É interessante que o plano de assistência social, este ano é o ano de elaborar os planos municipais, e uma das orientações que o Conselho Nacional de Assistência Social está dando, que a gente aproveite o momento das conferências também para conhecer, e aí os eixos, eles são baseados no plano decenal de assistência social, 2016-2026, e quando a gente for elaborar os nossos planos municipais, a gente faça eles conversando com o plano decenal de assistência social, que é o segundo plano decenal, né? 2016-2026. Bom, todos esses instrumentos, plano, fundo, PPA, LOA, LDO, blocos de financiamento, orçamento, transferências fundo a fundo, tudo isso são elementos estratégicos para a gente planejar o que a gente vai ofertar para acontecer o Sistema Único de Assistência Social na forma da prestação de serviços, projetos, programas e benefícios. A gente precisa sempre analisar a convergência de ofertas e demandas. O que eu estou ofertando e o que eu estou necessitando. E usar a vigilância socioassistencial para isso. O que é a vigilância socioassistencial? Antigamente, a assistência social era planejada muito com base em achar alguma coisa ou na demanda que aparecia, sem o conhecimento das reais necessidades dos territórios. Ficou evidente nos últimos anos que muitas vezes as famílias que mais necessitam são aquelas que não chegam nos serviços, que elas são tão vulneráveis que elas nem chegam. Então, muitas vezes, os territórios têm alguns espaços que são vazios, que a gente não conhece, outros espaços que são verdadeiros buracos negros, que está lá, nunca se foi lá ver, afinal, aquele território. Então, cada vez mais se exige que, para planejar as políticas públicas, se tenha a vigilância, se tenha um conhecimento do território, se tenha dados em relação aos territórios, para que a gente não consuma os recursos ofertando coisas que são menos necessárias que outras. Então, tudo isso tem uma relação muito próxima. Planejamento, alocação de recursos, orçamento, financiamento. Tá?
As dificuldades enfrentadas pelos entes, então, município, Estado, União, para o cumprimento das suas responsabilidades na política, impactam na capacidade de ofertas. Ora, se eu não vou receber o recurso federal, ou se eu vou receber ele diminuído, se eu não vou receber o estadual, ou se eu vou receber diminuído, isso tende a gerar dificuldades de eu atender toda a demanda. Os serviços começam a ter filas, ou eu não tenho filas, mas eu também não abro serviços novos, e dali a pouco eu vou ter filas, né? Então, isso vai dificultando que eu consiga garantir a proteção social. E essa realidade, ela está muito relacionada a esse modelo de pacto federativo adotado no SUAS, aos compromissos e responsabilidades de cada um. Então, uma das questões que se pensa é rever esse pacto federativo de uma forma que se garanta que todos cumpram a sua parte, tanto na gestão e no financiamento, para que, de fato, a gente consiga garantir a execução do sistema único tal como ele está desenhado. Né? Então, muitas vezes, impedimentos orçamentários e financeiros distanciam as soluções possíveis das soluções projetadas. E essas dificuldades caracterizam uma política em um processo de consolidação que precisa ser racionalizado como uma ação de planejamento que consiga fazer esse balanço entre o dinheiro que se tem e o resultado que se pretende. Então, existe uma relação entre legislação, normativas, gestão, cofinanciamento, acesso, qualidade das ofertas e garantia das seguranças e dos direitos. E essa relação requer que a gente aprimore essa forma de cofinanciamento, com definição clara dos custos, definição da participação de cada ente no cofinanciamento. Se fala muito, por exemplo, em percentuais mínimos fixados, né? E convergência com as demandas, realidades e necessidades. O que a gente tem visto, por exemplo? Uma diminuição de recursos ou um atraso de recursos bem no momento em que os municípios mais precisam. Muitas famílias esperando para receber o Bolsa Família, por exemplo, que já teriam o direito, mas que estão lá, já teriam direito, mas ainda não foram contempladas. Isso já vai tensionar os municípios. Isso faz com que essa família pobre, extremamente pobre, que já buscaria o benefício, já buscaria o município acessando o Bolsa Família, isso vai tensionar ainda mais o município se ela ainda não acessa. Ela vai precisar ainda mais de um suporte municipal. Então, isso a gente tem visto nacionalmente, né? Então, nós temos ali vários desafios nesse assunto do cofinanciamento. Primeiro, aprimorar a gestão compartilhada, descentralizada e participativa do SUAS, atualizando normativas e considerando a responsabilidade dos entes, né? Os entes município, Estado e União, no cofinanciamento e na provisão das ofertas e o fortalecimento do Pacto Federativo, definir parâmetros para a participação dos entes no cofinanciamento do SUAS, ou seja, definir percentuais fixos, de repente, né, considerando serviços, benefícios, programas e apoio à gestão, interlocução, gestão e articulação quanto às normativas constitucionais referentes ao percentual mínimo, né, aquilo que a gente tem destinado à assistência dentro do tripé da Seguridade. Lembrem do tripé da Seguridade Social: previdência, assistência e saúde. Então, definir um percentual mínimo para assistência, aprimorar as normativas no que se refere a uma nova forma de cofinanciamento do SUAS, revisar as normativas do SUAS de modo a considerar a regulação e as diversidades e especificidades dos públicos e territórios na perspectiva da garantia dos direitos. Então, revisar, né, todas as normativas, aprimorar os parâmetros de cofinanciamento, considerando, por exemplo, fatores como o amazônico e o semiárido nordestino, locais com grandes áreas de extensões territoriais, enfim, as particularidades de cada lugar. Assegurar que as receitas da assistência e suas despesas com pessoal não sejam computadas para fins dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Então, são alguns desafios que aparecem no segundo plano decenal de assistência social e que foram colocados aqui. Esses desafios não fui eu que trouxe para cá, são desafios que estão no instrumental que o CNAS pede para a gente estudar, para a gente discutir nesse eixo 2.
justamente para fazer a conversa entre o que está lá no plano decenal e as necessidades, né, que se apresentam, enfim, para poder fazer essa conversa entre a conferência e o plano decenal. Algumas questões norteadoras para as discussões nessa pré-conferência do eixo 2. Que desafios cotidianos o nosso município enfrenta em relação ao cumprimento de legislações e normas sobre financiamento e orçamento que impactam na garantia dos direitos socioassistenciais aos usuários? O que poderia ser feito para superar esses desafios? A partir da realidade do município, considerando o segundo plano decenal, 2016-2026, no tocante ao financiamento e orçamento, que novas estratégias, então ideias, né, que se possa trazer para contribuir para assegurar os serviços e benefícios do SUAS, visando a garantia dos direitos socioassistenciais. Em que medida os diagnósticos e planejamentos elaborados a partir da vigilância socioassistencial podem contribuir para a identificação das demandas, organização das ofertas e respectivos custos de cada serviço para a garantia de direitos socioassistenciais? Qual a importância que o município atribui à vigilância socioassistencial? Para que os serviços e benefícios sejam alcançados por todos, com ofertas qualificadas, de modo a garantir seguranças e direitos socioassistenciais, que padrão de cofinanciamento do SUAS e custos dos serviços poderiam ser mais adequados às necessidades locais e regionais, considerando as diferentes singularidades. Então, essas são as questões que foram propostas para que a gente discuta nesse eixo do financiamento. Eu espero que com essas questões e com essa explanação, eu sei que ele é um assunto que não é dos assuntos mais simpáticos, assim, não é um assunto que a maior parte das pessoas goste muito de discutir, mas ele é um assunto que nós, trabalhadores do SUAS, e eu falo enquanto trabalhadora também, eu também sou trabalhadora do SUAS no meu município, né, e estou no SUAS desde 2008, a gente tem que se apropriar, a gente tem que conhecer, não só os trabalhadores lá da gestão do SUAS, porque isso é informação pública, e a gente precisa discutir esse assunto, dar a conhecer e discutir, porque afinal de contas são os recursos que garantem a oferta da política de assistência social. Então ali são questões, sugiro a vocês que deem uma olhada nos recursos do município, que vocês vejam o que está vindo, o que não está vindo, olhem esses grandes blocos de financiamento, quais blocos estão com seu dinheiro suspenso ou atrasado, ou ele vem mas diminuiu, ou ele vem mas ele vem meses depois, e como a gente poderia encaminhar propostas para a União e também para os estados. Como a gente poderia repensar esse modelo de cofinanciamento? Porque o que a gente tem visto é isso, os municípios muito sobrecarregados na execução do sistema de assistência social, quando na verdade é um pacto federativo. Todos teriam o seu dever, a sua parte nesse pacto. Eu espero que essa forma que a gente organizou as ideias tenha ajudado para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre cofinanciamento, tenha ajudado vocês a pensarem e a refletirem sobre esse eixo 2 e nortear as discussões para que vocês possam estar mais preparados para a discussão desse eixo na Conferência Municipal de Assistência Social. A gente se vê no dia da Conferência Municipal. Tchau e obrigada pela atenção de todos.